Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, que a paz e a graça do nosso Senhor esteja com você, com cada um de vocês aí que estão assistindo a essa mensagem. Esse trabalho, meus irmãos, é um trabalho que eu faço voluntariamente ao Senhor. Eu não faço em nome de nenhuma denominação, nenhuma religião criada pelos homens. Eu faço isso apenas por aquele que veio a este mundo e morreu por nós numa cruz. E essa pessoa é o Filho de Deus, aquele que participa da divindade do grande e poderoso Deus que criou todas as coisas, seu único Filho precioso, que morreu por nós para nos libertar, para nos dar a salvação, a vida eterna, na luz, na eternidade, na justiça e no amor. É para esse Senhor que eu faço esse trabalho, meus irmãos, buscando trazer uma mensagem dele para vocês e que ele use esse vaso para tocar os seus corações, para tocar a sua mente, para que através do Espírito Santo, do Santo Espírito de Deus, você possa ser tocado e liberto dessa armadilha, desse mal que assola toda a humanidade, em toda a face da terra. Tudo isso, meus irmãos, está prestes a terminar. Mas até lá, temos que buscar no Senhor, buscar nele a liberdade, buscar nele ser livres do poder do príncipe desse mundo. Isso é o que eu desejo, meus irmãos, a oração de hoje, que a gente sempre faz ao Senhor, que nos liberte, que tenha misericórdia de todos nós. Irmãos, eu vou começar lendo aqui uma passagem da Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7 e versículo 14, tá? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Irmãos, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aqui é o Senhor no Velho Testamento falando com o seu povo, judeus escolhidos, Hoje nós somos a igreja de Cristo, todo aquele que é salvo em Jesus, que aceitou Jesus como seu Salvador, ele é o povo de Deus aqui na terra hoje ainda. É o povo que Deus escolheu para esse tempo. E esse tempo do fim, a igreja é algo muito importante, irmãos. E quem é a igreja? A igreja somos nós, que servimos ao Senhor Jesus Cristo, ao Filho de Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, irmãos, aqui a primeira coisa que o Senhor nos ensina na sua palavra, mesmo no Velho Testamento, é que nós devemos se humilhar. E para nós se humilharmos ao Senhor, é necessário arrependimento, irmãos. É necessário que você entenda que nós aqui nesse mundo não somos nada. O planeta Terra, se você olhar a nível do universo, ele nem sequer aparece nos telescópios, Ele está distante de tamanho, de grandiosidade, num universo tão gigante. Mas foi nesse pequeno planeta azul que Deus resolveu colocar aqui as suas criaturas, os seus filhos, na verdade. Mas que por um desvio se perdemos e estamos agora como criaturas, A grande maioria são criaturas de Deus. Todo aquele que não nasceu de novo, que não é filho, que não aceitou Cristo como seu Salvador, porque essa é a mensagem da palavra de Deus. Os homens se perderam, e por isso está tanto sofrimento nesse mundo aí, Mas Ele deu aí a nós uma chance de nos redimirmos, de sermos justificados. E essa chance e essa justificação vem pelo poder que Cristo tem por nós, por aquele sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Nós podemos hoje ser redimidos e reconciliados com Deus, sermos considerados filhos de Deus e com isso libertos do poder, da maldade, do poder, da iniquidade, do mal que assola milhões e bilhões de pessoas neste mundo. Irmãos, vamos ouvir um louvor e na sequência voltaremos com mais algumas palavras, se baseando sempre na verdade, que é a palavra de Deus que Ele nos deixou aqui, irmãos. Nos deixou para nos orientar, para nos conduzir a essa liberdade tão importante para que tenhamos paz em nossos corações.
desejosos de ti, a quem nós iremos, pois já o conhecemos. És o amor e o dom inefável, mas de ti desfrutar e contigo caminhar. Em ti tudo temos, contemplá-lo queremos, hoje aqui até o dia chegar. Peregrinos aqui, prosseguimos a ti, pois tu és o alvo, alegria dos salvos, és o guia e o nosso pastor. Esperamos ouvir seu chamado a subir, para sempre estarmos junto a ti, jubilarmos e um novo cântico cantar. Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que vocês estejam atentos aí à palavra, que essa palavra possa tocar o seu coração, para que você venha ao arrependimento, venha a se humilhar, prostrando-se diante de um Deus Todo-Poderoso. Você não estará se prostrando para nenhum santo que o homem criou aqui nessa terra, nenhuma imagem que o homem criou nessa terra, nenhuma religião, nem ninguém, nada somos aqui, nós aqui, somos apenas vasos que podem ser usados por Deus para transmitir a sua verdade. A sua verdade. Não as verdades que homens, verdade entre aspas, né, irmãos, que homens criam e colocam para que a humanidade siga. Infelizmente, essas verdades que não são verdades não trazem nada, irmãos. Não trazem nada. Não trazem a verdadeira paz, não trazem a liberdade, não trazem a salvação, que é o mais importante para nós. Tudo que na palavra temos aqui, irmãos, ela é para a eternidade, ela não é para esse mundo. Mas nós já podemos, Deus nos privilegia, né, com a paz que Ele nos concede nesse mundo, com o alívio das cargas que temos que carregar, porque sabemos que temos um Senhor olhando por nós, que temos um Deus Criador, que criou todas as coisas, desde aquela menor partícula até todo esse grandioso e imenso universo que nós assim o conhecemos. Irmãos, então é isso, né? Como que nós seremos libertos do poder do pecado? Porque, na verdade, irmãos, o que está acontecendo com esse mundo? Esse mundo ele está mergulhado no pecado, nas concupiscências da carne, porque quando o homem caiu, lá no início de tudo, o homem caiu, se deixou levar pela cobiça, se deixou levar querendo ser algo que ele não era, que não foi determinado por Deus, mas Deus não quis criar um ser que fizesse apenas o que ele quisesse que fosse feito. Ele quis criar um ser que tivesse discernimento, que pudesse escolher, né? Então ali ele foi enganado, né? A Eva foi enganada pelo inimigo, fez algo errado, entrou o pecado no mundo, Adão confirmou esse pecado, e aí como nós somos descendências desse primeiro casal, né? Desse primeiro homem e mulher que Deus criou na terra, isso se arrasta até agora, até esse momento onde falo com você. Todos nós que nascemos de Adão e nascemos condenados ao poder do pecado. Não tem como, meu irmão, a gente se livrar disso. É algo que vem com nós. Então, muitas pessoas que estão vivendo nesse mundo, buscando as suas próprias necessidades, buscando se satisfazer, né? Buscando riquezas, se dedicando a trabalho, se dedicando a cuidar, né, de coisas que não são as coisas mais importantes, porque, na verdade, são coisas que aprisionam as pessoas. Então a gente percebe essas cidades, as pessoas que vivem nessas cidades correndo 24 horas por dia, o tempo todo com barulhos, com ruídos, com entrega, com fast food, com entrega de produtos. As pessoas não param, não tem mais um horário para você dormir e descansar. As pessoas não dormem direito, não descansam direito, seguem naquela rotina de opressão,
de ansiedade, de medo, incerteza. E aí, o que acontece? Crescimento de farmácia, crescimento de medicamento. Para quê? Para amenizar, para fazer com que as pessoas consigam, né? Mas mais à frente vem a cobrança, meu irmão. Vem a depressão, vem a ansiedade, vem as doenças graves, como esse câncer que tem assolado milhões e milhões de pessoas aí. Eu fui uma vítima dessa doença, mas graças ao Senhor estou aqui, irmãos. Aqueles que me conhecem, sabem da minha história, têm a noção do grande poder de Deus na minha vida, não somente de me recuperar dessa terrível doença, mas como de me trazer, né, lá da lama onde eu vivia, daquela escuridão de trevas que eu vivia, onde meus filhos e minha esposa estavam todos fora do caminho do Senhor, não conheciam essa verdade, essa paz que liberta, que nos traz aí a esperança eterna, meu irmão. Tranquilidade de você dormir sossegado. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, vamos à palavra de Deus para a gente não se prolongar muito, tá? Aqui nós temos o seguinte, ó, em João, aqui eu vou ler com os irmãos, João, capítulo 8, no versículo 32, irmãos, um versículo conhecido, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando aqui fala de liberdade, irmãos, a gente está falando da liberdade do poder do pecado, porque o pecado nos aprisiona, irmãos. Muitas pessoas criticam outras porque trabalham demais para ganhar dinheiro, é um mal isso aí. Essa pessoa está presa a um pecado. Muitas pessoas criticam também por pessoas que bebem demais, né? São viciadas na bebida, outras em drogas. Tudo coisas que só prestam para aprisionar mais essas pessoas e trazer sofrimento a médio e longo prazo. Não trazem nenhum alívio, não trazem nada. Alívio naquele momento, né? Que a pessoa usa essas drogas, se alivia, amortece o seu corpo. Mas na verdade o problema está se acumulando, irmãos. E as pessoas vão sofrer, vão pagar por isso. Então, é interessante que você que está ouvindo essa mensagem, irmãos, é como está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, que acabamos de ler, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, esse Senhor estará com a sua face voltada para essas pessoas. O Senhor não vai olhar para pessoas soberbas, pessoas que acham que são vítimas, né, das injustiças desse mundo. O Senhor vai olhar, vai ter o seu olhar para aquelas pessoas que verdadeiramente se humilham a Ele. Porque Ele é o Deus Criador. O pecado, Satanás quer que nós sejamos, que nós tenhamos a impressão que somos alguma coisa, que possamos confrontar o grande Deus, o grande Criador de todas as coisas que você olha aí ao seu redor, meu irmão. E tudo que está no espaço aí, tudo que aquilo que você não consegue ver, nem com os modernos telescópios que existem aí, né? Você não vai conseguir enxergar tudo, porque Deus é muito grande. E você, como um ser pequeno, ser limitado, ser temporário aqui nessa terra, o que você tem que fazer? Apenas se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, se humilhar e orar. E aí o Senhor diz aqui na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, basta que você entregue a sua vida a Jesus, e Ele, que é o caminho, vai te conduzir ao nosso grandioso Pai, ao nosso grandioso Deus, né? E conhecereis a verdade é a palavra de Deus, irmãos. Quando você conhece a palavra de Deus, o inimigo, primeiro quando você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o Santo Espírito de Deus, você já é alguém diferente, você já é uma pessoa especial, porque você é carimbada com o selo do Espírito Santo. Você é uma propriedade exclusiva do Deus vivo e poderoso, e o mal já não terá mais poder sobre você, a menos que o Senhor permita. Se de repente, para você ter uma lição, para você aprender alguma coisa que te edifique, que te faça crescer espiritualmente, Deus pode permitir que você vá a alguns sofrimentos nessa vida. Sim, não é que você entrou agora no caminho do Senhor, entregou sua vida a Ele, recebeu o Santo Espírito de Deus, que você estará imune a problemas, a aflições, mas você não será mais derrubado por isso aí. Porque você tem um Deus Todo-Poderoso que te ampara, você tem um caminho que você está seguindo, você sabe para onde você vai. Independente do que aconteça nesse mundo, o Senhor é o Senhor, Deus é Deus. E você sabe que uma hora vai findar tudo aqui. E você estará na eternidade, para sempre com o Senhor. Então a verdade é essa, meu irmão, busque a verdade. Temos aqui o seguinte, irmãos, em João ainda, capítulo 8, no versículo 34, ó. Respondeu-lhes Jesus, um diálogo que ele tinha com os judeus, né? Respondeu-lhes Jesus,
em verdade vos digo. Em verdade, Jesus está confirmando, né? Em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. O que é servo do pecado, irmãos? É o escravo. Servo do pecado, todo aquele que comete pecado. Todos nós nascemos pecadores, irmãos. Precisamos e carecemos de um Salvador. Não adianta querer achar que nós, com boas obras, fazendo bem ao próximo, fazendo caridade, com isso nós pagaremos a nossa dívida e teremos acesso à vida eterna. Não adianta, irmãos. Somos pecadores e carecemos de um Salvador. O pecado, ele somente pode ser reconciliado, né? O pecado pode ser perdoado mediante sangue, irmãos. Isso vem desde o Velho Testamento aqui. Antes era sacrifício que era oferecido a Deus. E mesmo assim não resolvia o problema. O único sacrifício eterno, duradouro, para sempre, é o sacrifício que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez na cruz para nos salvar. Ele derramou seu sangue, e através do seu sangue nós somos purificados de nossos pecados. Deus nos perdoa, somos perdoados de tudo, e podemos ter uma vida livres no caminho que é o Senhor. Perfeito, irmão? Todos somos pecadores. E o pecado, né? E todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Para ser liberto, então, somente através do Senhor. No versículo 36, ainda João 8, né? João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, aquele que morreu na cruz, que aquelas pessoas, aqueles ímpios que mataram Jesus na cruz, acharam que se ele era o Filho de Deus mesmo, Todo-Poderoso, ele poderia sair daquela cruz, os anjos apareceriam, matariam todos ali, e ele seria elevado. Não é isso, irmãos. Ele fez tudo aquilo por nós, aquela humilhação, todo aquele sofrimento terrível que ele passou naquele período, né, da crucificação, principalmente quando ele levou sobre si todos os nossos pecados, que são coisas ruins que todos cometemos, irmãos. E ele teve que levar na cruz tudo isso, esse grande peso de todos nós, de todas as épocas, até o fim de todos, até o fim desse século, né? Até o fim desse tempo, o qual vivemos. Toda aquela pessoa que nascer, que se converter a Cristo, entregar sua vida a Ele, todos os pecados que essa pessoa comete e cometerá, são pagos pelo sangue que Cristo verteu naquela cruz. É dessa forma, irmãos, que somos libertos. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Livres. Você vai soltar as amarras desse pecado, desse mundo, que te joga para droga, que te joga para tudo quanto é tipo de coisa, que não te leva a nada, irmão. Vai te levar sim. A morte, mas não é só a morte dessa vida aqui, não. A morte eterna. E isso é pior. Pior de tudo, que o inimigo quer, na verdade, é te destruir aqui, mas o que ele almeja mais é te levar junto com ele. Ele já tem o lugar dele preparado. O lago de fogo foi preparado para os anjos, para o diabo e os seus anjos. Não foi preparada para nós. Nós seremos jogados lá porque ele está levando as pessoas para lá. Nós, eu quero dizer, aqueles que não creem em Jesus, claro, porque graças ao Senhor, eu e todo aquele que professa, né, que crê no Senhor Jesus como seu Salvador, está livre desse caminho que o diabo quer levar junto, né? Tá certo, irmão? Como eu sou liberto? Dessa forma, verdadeiramente sereis livres. E aí você terá uma outra vida. Mas tem que ser verdadeiro isso, irmãos, tem que ser verdadeiro. Não é religião que vai resolver isso para você. Não é denominações de igrejas por aí, pastores, presbíteros, padres, seja quem for. É somente Cristo, Jesus, que pode te libertar. Se verdadeiramente o Filho vos libertar. Não é religião, é o Filho de Deus. Tá certo, irmãos? Vamos continuar aqui, ó, em Hebreus capítulo 4 aqui. Hebreus capítulo 4. Nós temos no versículo 15 o seguinte, irmãos. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém,
Porém, sumo sacerdote então, né? Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. O pecado é que leva, né, que o pecado, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Nós tivemos um sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, e ele hoje é o nosso sumo sacerdote, que em tudo foi tentado. Em tudo ele foi tentado, né? Mas sem pecado, ele não caiu em nenhuma tentação. Ao ser perfeito, é o homem, é o Filho do homem, o Senhor Jesus, que nasceu, encarnou aqui e pôde ser nosso representante perante o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não suporta o pecado, a maldade, tá? Irmãos, aqui nós temos então, está dizendo na palavra de Deus, que nós temos lá no céu um advogado que intercede por nós. Você precisa de um advogado para ser liberto, né? Pessoas desse mundo, né? Precisa de advogado para se defender, para não ser jogado numa prisão, ou qualquer outra coisa, uma injustiça, né? E está recebendo. Nós temos um advogado junto ao grande nosso Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E esse advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que está lá. O Satanás, o diabo, está lá tentando, né? Nos acusando. Mas temos um grande, o nosso melhor advogado está no céu, nosso Salvador, nosso Senhor. Ele é tudo para nós, né? E aí, continuando em Hebreus, irmão, no capítulo 2, versículos 14 e 15, aqui, ó. E visto como os filhos participam da carne, da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, da carne e do sangue, né? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então foi pela morte de Cristo na cruz que ele derrotou, ele pisou na cabeça da serpente, irmãos. E nós podemos hoje ser libertos. Por isso é aquela história, né, meu irmão? Por isso aquele versículo que acabamos de ler aqui, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Está vendo, irmãos, como é maravilhoso lermos e entendermos a palavra do Senhor, como é maravilhoso termos essa paz em nosso coração e podermos transmitir a você que está assistindo esse vídeo. Que maravilha tudo isso que Deus nos proporcionou, né? Diante de um mundo tão conturbado, tão bagunçado, tão opressor, né? Que temos aí, né? Em 2 Coríntios, irmãos, aqui nós temos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Nós temos o seguinte, irmãos. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que não cometeu o pecado, aquele que foi perfeito, irmãos, como falamos anteriormente, né? Ele se fez pecado por nós, ele carregou aqueles nossos pecados, ele se tornou afastado de Deus, ele pela primeira vez, né, em toda a sua eternidade, ele se afastou, Deus se afastou dele, porque ele se fez pecado, e o pecado, ele afasta Deus de nós, irmãos. Existe um grande abismo entre nós e Deus, que é o pecado, e somente um caminho que pode passar por esse abismo, esse caminho é o Senhor Jesus, e ele se fez pecado por amor de nós, mas porque nele, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Deus só não consegue nos enxergar como filhos dele através de Cristo, aquele que morreu por nós, irmãos. Então, essa é a mensagem dessa semana, meus irmãos. Espero que você tenha aprendido que podemos ser libertos do pecado, libertos desse inimigo deste mundo, do príncipe das potestades do ar, que está assolando essa grande humanidade. As pessoas hoje são oprimidas, estão procurando tratamentos psicológicos, porque não conseguem suportar a pressão que esse mundo cada vez mais exerce sobre todos. Então cuide, você que está ouvindo essa mensagem, não se deixe levar pelas tentações do inimigo, não deixe que ele domine sua vida e te coloque em você que você tem que trabalhar muito para ter liberdade, para conseguir acumular riquezas, para manter um padrão de vida para o seu filho, para você, ostentando aquilo que de repente nem precisaria ostentar. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, entregue a Ele toda a sua vida, seus trabalhos, seus projetos, seus filhos, seu futuro, e busque a paz. Veja que aqui não tem muita coisa para nós nesse mundo, não. Aqui nós somos apenas um passageiro, um peregrino, e o nosso destino é no céu, a nossa pátria é no céu, é para lá que nós estamos caminhando, irmãos.
Você ainda que não se converteu, que não se arrependeu de seus pecados, que não se humilhou, que não aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, para através dele ser liberto dessas opressões desse mundo, que faça isso agora, irmão. Não deixa para daqui a pouco, não. Agora, aí onde você está, você pode se ajoelhar e orar ao Senhor do jeito que você sabe orar. Você pode fazer, ser sincero. O que o Senhor quer é um coração sincero, um coração puro, verdadeiro. Chore todas as mágoas que você tem no seu coração. Descarregue tudo para o Senhor. Ele é aquele que tudo pode, tudo suporta. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, irmãos. Em breve estaremos face a face com esse Senhor. Todo aquele que é salvo, todo aquele que está redimido com Cristo Jesus, em breve estaremos juntos, reunidos nos ares para aquele momento glorioso do encontro com o Senhor. E dali iremos com Ele para os céus e viveremos eternamente com Ele. Voltaremos um pouco depois da grande tribulação desse mundo, onde as pessoas, infelizmente, passarão por coisas muito piores do que estamos vendo aí hoje. Abra o noticiário pela manhã e fecha à noite, é só porcaria, né? Só imundícia, só morte, destruição, maldades e tudo. Isso é pouco perto dessa grande tribulação, quando nós, os filhos de Deus, já não estaremos mais aqui. Estaremos lá com o Senhor na glória, passando por todos aqueles preparativos que o Senhor preparou para nós, as bodas, né, do Cordeiro, tudo de maravilha. E voltaremos com Ele, santificados, com o corpo glorificado, para reinarmos sobre esse mundo, conforme a promessa do Senhor, que reinará sobre o seu povo, o povo judeu, e todos aqueles que se converterão ao Senhor no período da grande tribulação. E aí teremos o reinado milenar com o Senhor aqui nessa terra ainda, para fechar todo o ciclo desse tempo no qual vivemos. E aí depois iremos para a eternidade. Eternidade, sem maldade, sem mal. Todos estarão nos seus devidos lugares. E nós estaremos com o Senhor para sempre. Esse é nossa bendita esperança, irmãos. E cremos pela fé, cremos nesse Deus Todo-Poderoso. Um grande abraço, meu irmão, que Deus abençoe cada um de vocês. E que, assim que for possível, Deus nos traga aqui novamente uma mensagem dedicada ao Senhor, para que você possa ser edificado. E quem sabe, ser liberto das amarras do inimigo das nossas almas. Tchau, tchau, irmão.